E aí, pessoal? Questão de número 54 do capítulo 4 do Fundamentos de Física Halliday, volume 1. A questão diz o seguinte: 2 segundos após ter sido lançado a partir do solo, um projétil desloca-se 40 metros horizontalmente e 53 metros verticalmente em relação ao ponto de lançamento. Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial do projétil? E qual é o deslocamento horizontal em relação ao ponto de lançamento no instante em que o projétil atinge a altura máxima em relação ao solo? Então, nós temos aqui o esqueminha do lançamento do projétil. A gente vai fazer aqui a análise até a altura máxima, que é o que ele pede. E nós temos as seguintes componentes. Como ele foi lançado com a velocidade inicial, fazendo um certo ângulo com a horizontal, que representa o nosso eixo x. Então, nós vamos ter uma componente x da velocidade e uma componente y. 2 segundos depois dele ter sido lançado, ele vai percorrer 40 metros horizontalmente e vai adquirir uma altura de 53 metros. A partir desses dados, a gente consegue identificar qual que é a sua velocidade inicial, tanto na componente x quanto na componente y. Pegando aqui a componente x, que é para o nosso eixo horizontal pedido na letra A, nós temos o movimento uniforme, dado que na análise do movimento nos eixos, na análise independente do movimento dos eixos, não há aceleração envolvida no movimento horizontal, representado pelo eixo x, então podemos usar a nossa função horária do deslocamento, onde a gente vai considerar como a posição do lançamento a origem das nossas coordenadas e, portanto, o nosso x0 vai ser 0. O nosso x ali do lado esquerdo da equação vai ser o deslocamento adquirido pela partícula na horizontal, 40 metros, e o tempo gasto por ela para percorrer essa distância, que foi de 2 segundos. Então, isolando a variável da velocidade, que em x ela é uniforme, né? Ela é constante, então não muda. Então, a posição dela em qualquer... A velocidade dela em qualquer posição vai ser sempre a mesma. Então, portanto, descobrindo essa velocidade, também saberemos qual é a velocidade inicial. Fazemos simplesmente o quociente entre o deslocamento e o tempo gasto, 40 metros e 2 segundos. Então, nós temos que no eixo x, a velocidade da partícula é de 20 metros por segundo. E, portanto, a velocidade inicial nesse eixo é de 20 metros por segundo. Já no eixo y, nós temos o envolvimento da aceleração da gravidade, que nesse caso aqui a gente vai considerar negativa como sendo para baixo, como em quase todas as questões a gente tem feito isso, pois o sentido positivo de y é na orientação em direção para cima, ao céu. Então, pegando aqui a função horária do deslocamento em y, nós temos aqui para o movimento acelerado, então, portanto, a equação mais abrangente, onde a posição inicial é zero, como a gente considerou sendo a origem, e aí a nossa equação fica como essa cara aqui, substituindo a aceleração por menos g, pois é no sentido para baixo. Substituindo os valores, nós temos ali o nosso y, que é a altura em que ela atinge, 53 metros, o tempo necessário para ela atingir essa altura, que foi de 2 segundos, e a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo os termos, o segundo termo ali do lado esquerdo da equação, do lado direito, perdão, temos aí 19,6. Isolando o nosso v em y, vamos ter 53 mais 19,6 sobre 2. E resolvendo essa operação, nessa expressão, nós vamos ter que a velocidade inicial em y é de 36,3 metros por segundo. Na letra C, ele pede qual é o deslocamento horizontal
em relação à posição de lançamento quando a partícula atinge a altura máxima. Então, isso significa que a partícula vai continuar seu movimento, então ele ainda vai subir mais um pouco até atingir essa altura máxima. E, ao mesmo tempo, ela se desloca na horizontal e vai ter uma certa distância do ponto de lançamento. E é esse ponto que a questão pede. Para que a gente descubra esse valor, primeiro a gente tem que descobrir quanto tempo ela vai levar para atingir a altura máxima. E a gente sabe que a altura máxima, analisando o eixo y, é quando a velocidade da partícula ela é zerada. Pois ela vai fazer a alternância do movimento, né, de subida para descida, né, lançamento vertical. Ela sobe, desacelera, atinge o ponto máximo, né, então momentaneamente ela para e inverte seu movimento. Então, nesse caso, ela inverte a sua velocidade. Então, nesse ponto, a gente pode usar a função horária da velocidade para o movimento acelerado, e o nosso Vy vai ser zero, que é a velocidade na altura máxima da partícula, né? Quando ela atinge a velocidade máxima, a altura máxima, que é quando ela tem a velocidade zero. A gente sabe qual é a velocidade inicial no eixo y, que é 36,3 metros por segundo, e a aceleração da gravidade. Então, a gente isola o nosso tempo, a nossa variável que representa o tempo, e faz o quociente entre a velocidade máxima e a aceleração da gravidade, que age no sentido contrário. Então, a gente tem aí um valor de 3,7 segundos para que a partícula atinja a sua altura máxima. Então, a gente pode pegar esse valor e utilizar na função horária do deslocamento para o eixo x. Como a gente já sabe que a posição inicial é zero, então ela fica simplesmente com a cara da velocidade média do movimento de um objeto. Então, simplesmente substituímos o valor. Nós já sabemos qual é a velocidade da partícula no eixo horizontal x, que é 20 metros por segundo, e o tempo gasto para que a partícula atinja a altura máxima ao mesmo tempo que ela também se desloca na horizontal, 3,7 segundos. Então, fazendo a multiplicação, a gente descobre que a distância em que a partícula vai estar do ponto de lançamento, horizontalmente falando, quando ela atinge a altura máxima, é de 74 metros de distância. Muito bem, pessoal. É isso aí e até a próxima questão.